Agora do Maracanã, enquanto vocês jogavam o showball no Parque Olímpico, né, na arena do tênis, o Flamengo no Maracanã lotado conseguia mais um resultado positivo, derrotou o Atlético Goianiense, lanterna do campeonato como esperado. Até deu uma sofridinha, mas no final do primeiro tempo, no início do segundo, o Atlético até comportou-se bem na partida, mas com boas atuações do Pedro, para variar um pouquinho, 28º gol na temporada. No mundo, em 2024, ninguém fez tantos gols quanto o Pedro. No Campeonato Brasileiro, são 10 gols, artilheiro da competição, e 5 assistências, líder em assistências. E o Arrascaeta, compatriota do Diego Lugano, mais uma vez tendo fazendo uma ótima apresentação. É isso aí, Play. A gente estava no showball, mas a gente faz o dever de casa. Lógico. A gente assiste o jogo, a gente analisa um pouco para falar no programa. E é isso, Play. O Flamengo fez o que tinha que ser feito nesse momento, né? Acho que é importante. O Flamengo joga no Maracanã com o apoio do torcedor, o Flamengo não poupa os seus jogadores, né? Porque tem um jogo difícil na quarta-feira. Até deu uma poupada na linha de defesa. né? Mas a linha de defesa é difícil você saber quem são os titulares absolutos, né, Plirra? Porque todo mundo tem qualidade para jogar ali. E conseguiu fazer um jogo equilibrado, né? Não sofreu tanto, como você falou. Em alguns momentos o Atlético Goianiense colocou o Flamengo sob pressão, mas foi um jogo mais controlado. O Flamengo fez gols nos dois tempos, né? Então, assim, 3 pontos que colocam o Flamengo hoje na liderança do campeonato. Os jogadores não se desgastaram tanto para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. E a atuação destacada desse que a gente falou, né? Do Pedro, que faz gol quase todos os jogos. O Arrascaeta, né? Que é o gênio no meio-campo. E o Gerson, que voltou a jogar muito bem como segundo homem do meio, capitão do time, mais responsável. Então, uma vitória importante para o Flamengo assumir essa condição hoje de primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Você deu a deixa. Estamos aqui diante de 2 capitães. Chegou a ser capitão, Fabinho? Algumas vezes. Mas não fixo igual. Dija também? Já vestiu a faixa de capitão? Já. Então, 4 capitães. Realmente isso pode modificar um jogador. O Gerson sempre foi um ótimo jogador. Só que nunca foi muito de morder. Apesar de ser um segundo jogador de meio campo, segundo volante. Tá mordendo como nunca. Pode ter relação, Lugano, com a faixa de capitão? Depende muito, né? Isso é sensibilidade do treinador. Já escutei muito, principalmente aqui em Brasil, algo que é diferente da minha cultura, de dar essa responsabilidade a alguns jogadores para que eles, enfim, deem plus que ainda não deram, né? Talvez seja o caso de Gerson. Eu acredito num capitão que realmente assume a responsabilidade do time por um período longo, né? Uma temporada, ou seja, um torneio, né? Não aquele capitão que o treinador dá a faixa supostamente para motivar. Isso é muito do futebol brasileiro, né? Ou seja, eu respeito e convivi com isso. Eu lembro uma vez, André, fazer uma anedota, um jogo, o Cueva jogava comigo, né? Cuevita, peruano endiabrado. Aí o treinador, que dá o nome, eu no jogo, falei, o capitão vai ser Cueva para... Que fase, hein? Que fase, cara. Para motivar, porque ele é irresponsável, né? Para motivar. Sim, Aí o Cueva, antes do jogo, chegou para mim e falou, Diego, por favor, me dá vergonha. Fala para ele que eu não posso ser capitão. Eu não posso falar com você na frente. Eu falei, não, você vai ser sim. Para demonstrar que está tudo errado aqui, de começo a fim. Agora vai ser. Ele entrou com uma vergonha. Você vai ser sim, agora vai ser. Porque isso demonstra que está tudo errado aqui, de começo a fim. Ele entrou com uma vergonha. Sim. Não é o caso de Gerson. E para o Cuevita a faixa não adiantou nada. Não é o caso de Gerson, obviamente, mas eu não acredito nessa faixa que dão para um jogador supostamente dar um plus. Sim. O capitão não é, você líder não é. Então, neste caso, acho que Gerson é um jogador física e tecnicamente exuberante, que como todos tem melhores e piores momentos, e está se reencontrando em sua forma física, principalmente. Mas acho que o Gerson tem esse perfil um pouco de liderança, Plirra. Acho que não é, talvez, o capitão do Flamengo, mas eu acho que assim, a posição que ele joga no meio-campo, eu acho que o Tite também deu a faixa para ele, para criar um pouco mais de responsabilidade. É um dos caras, talvez, mais antigos do clube também, participou das conquistas dessas importantes do Flamengo. E eu acho que caiu muito bem também. Eu acho assim, como o Lugano falou, por exemplo, com o Cueva, né? Sabe que não encaixa isso. Mas o Gerson, assim, se você dá essa motivação para ele, e ele dentro do vestiário, né, ele consegue assumir também essa responsabilidade, consegue orientar os caras mais jovens. Então, assim, para mim, eu acho que o capitão do Flamengo hoje, fora de campo, é o Davi Luiz.
pelo que eu escuto, o que ele fala com os meninos, a gente sempre escuta o Davi, ele corrige. Uma ascendência enorme, principalmente em relação aos garotos. Em relação aos garotos, né? O currículo que o Davi tem, enfim. Mas é um jogador que não atua todos os jogos como titular. O Gerson já tem uma frequência um pouco maior, mas não sei se é por causa da fase de capitão ou não, mas que o Gerson assumiu essa condição de um dos grandes jogadores do Flamengo, né? Sentindo que o Di já quer a bola. Não, diante desse cenário todo que eles falaram, eu acho que o Gerson tem que ser o capitão do Flamengo. Porque se você pegar os jogadores que tem, no caso aí citou o Davi Luiz. O Davi Luiz não é um titular indiscutível. Então, para colocar o Davi aí só quando é titular, aí no outro jogo tem que escolher outro, eu acho que dentro do perfil dos jogadores não tem. Eu acho que de repente o goleiro ali tem uma... Mas está chegando agora e normalmente no Brasil está um pouco... a cultura que é na Europa, né? Dos jogadores mais antigos do clube, tá começando isso, serem capitães. Então, acho que o Gerson é escolhido dentro do elenco do Flamengo, independente se ele tem esse perfil, mas do que tem ali, eu acho que ele é o que tem mais essa experiência e responsabilidade. Você conhece muito bem o Tite e não se surpreende com esse tipo de decisão, né? Não, e ele, quando eu trabalhei com o Tite, ele trabalhava muito com o rodízio de capitães, né? Ele escolhia... Fez isso na seleção. Eu também não acredito nisso. Eu também não acho gosto que disso. o treinador que faz isso tem medo de dar protagonismo a um jogador que possa competir com seu liderazgo. Eu enxergo A história do futebol é assim. Ao mesmo tempo... História, Não, é o mesmo. não. A bola é igual ao Brasil, Uruguai e China. Sim. Mas eu acho interessante, né? mas eu acho que é mais nisso mesmo, de você não... Quando não tem, de repente, um perfil fixo de um cara desse que abraça essa causa, você dá responsabilidade para mais pessoas, sabe? Para segurar um ambiente, de repente, mais pesado ou não, segurar outros jogadores para que não fique uma responsabilidade tão grande em um ou outro. Eu sempre fui, na verdade, eu sempre fui capitão e nunca fui o capitão fixo. Eu sempre fiz os bastidores todo o tempo, né? Mas eu vejo com bons olhos, sim, esse rodízio, porque dá responsabilidade, valoriza alguns jogadores, né? E agora, nesse momento, ele fixou o Gerson como capitão, né? Eu acho que ele dá uma resposta positiva. Esse é o perigo, Não, né? assim, eu falei que valoriza, mas quem não tem que valorizar às vezes. Não, então, mas eu acho que tem que ter o Por isso que você, líder ali tem um no time. rodízio de 3-4. Tem uma... Não é o caso do Cuevita, não. Então, mas tem uma história dessa que a gente perde um jogo e o Sheik, ele dá a faixa pro Sheik, pô. O Sheik nunca entrava nesse rodízio. A faixa pro Sheik é que nem Ele deu a faixa Cueva. pro Sheik e a gente perde o jogo. Eu falo, a gente perdeu o jogo nisso, quando você deu a faixa pro Sheik. Falei isso pro Tite. Porque era um cara que tinha a responsabilidade dele, entregava tecnicamente, taticamente, mas não era um capitão de exato, que é de postura, de exemplo, tudo aquilo que a gente sabe que o capitão tem que exercer, né? Mas eu acho que esse rodízio em 3-4, naquele momento, principalmente, eu acho que O que é a natureza, Fábio Luciano? Quando o Corinthians enfrentou o Flamengo no Maracanã, no aquecimento, a torcida do Flamengo vaiou duas figuras, o Tite e o Gerson, que naquele momento não estava com moral com a torcida, ao contrário. Isso. Mas é porque tinha um motivo, né, Plea? Ele não era o Gerson que é de hoje, né? O Gerson porque o futebol que o Gerson apresentava naquele momento era um futebol que você cria algumas dúvidas, principalmente nesse lado de intensidade, né? Parecia que não estava interessado como ele está hoje, por exemplo. Então é isso. Com relação ao Tite, isso vai acontecer. Pode ser que aconteça no campeonato outras vezes. A maneira como o Tite trabalha é um trabalho de resultados, é um time muito mais equilibrado, a gente já cansou de falar isso, mas em muitos momentos não condiz com o que o torcedor na arquibancada gosta de ver, a maneira como gosta de ver o Flamengo. Então, quando o time está vencendo, as coisas, né, a pressão da arquibancada ela é positiva. Quando o resultado não aparece, é o Tite que vai sofrer um pouco dessa pressão. Mas o Tite tem casca para entender tudo isso e eu acho que faz muito bem ao Flamengo as competições que o Flamengo tem, enfim, os adversários que o Flamengo tem enfrentado, ser um time mais equilibrado do que vistoso. Eu acho que o Flamengo pode chegar muito longe com um time mais equilibrado do que um time vistoso. E com relação ao Gerson, existe um crescimento muito grande. Assim. O Gerson é um outro jogador desse momento. É um cara mais interessado, mais dedicado, melhor fisicamente. Tecnicamente as coisas estão acontecendo, porque o Gerson está bem tecnicamente, ele tem que estar explodindo nessa questão física. E hoje ele parece estar bem melhor nesse quesito. E a cobrança em cima do Gerson e do Tite, na minha opinião, assim, era muito em cima de que eles podem, no caso do Gerson, pode render mais, o torcedor sabe que ele pode render mais. E no caso do Tite,
É que a torcida quer, assim, eu acho que o torcedor tá no direito dele cobrar, mas tem jogos que num campeonato longo como esse, você tem que ganhar. Nem sempre você vai jogar bem. E a torcida quer isso, porque acha que o time do Flamengo pode jogar melhor do que vem jogando. Eu falei dos números do Pedro no comecinho do programa, já são 28 gols. Ninguém no mundo, pelo menos nas ligas importantes, balançou tanto as redes. Para você ter ideia, o Mbappé em 2024 fez 25 gols e o Haaland 23. Pedro 28. Perguntar para você qual é a importância do Pedro para o time do Flamengo é uma pergunta muito óbvia. Mas o que você vê de diferente do Pedro nessa temporada em relação às anteriores? Mais intensidade. Eu acho que o Pedro é um jogador... Tá mais afim? Não, ele sempre teve muita qualidade e uma capacidade de finalizar que poucos têm aqui no Brasil. Então, por isso que ele é o artilheiro do Brasil. Mas eu acho que ele, esse ano, veio mais intenso, ajudando mais na marcação, se deslocando mais, estava jogando mais estático. Então, acho que isso ajudou que não só ele vem fazendo gols, como também dando assistência e participando muito mais do que ele participava. Essa estadística aí tira a terra um pouco a cobrança da torcida do Flamengo, né? Nenhum time do mundo tem o artilheiro do mundo se não é um time super ofensivo. Que produz, né? Que produz muito, né? Então acho que essa estadística aí, enfim, coloca em dúvida essa cobrança que tem em cima de Tite de que não é um técnico que seja ofensivo. O povo, eu acho ainda até hoje que o povo confunde não ser ofensivo a ser equilibrado. E com o Gabigol no retrovisor, né? Que é ídolo da torcida, que querendo ou não, bota uma pressão ainda maior nele. Começando a dar sinais de recuperação, né? Não, mas isso bota uma pressão, querendo ou não, no Pedro, né? Tem que fazer gol a todo momento, porque ele sabe que a primeira brecha que ele der, o torcedor até pegou no pé dele há um tempo atrás por causa do Gabriel Barbosa, cara. O Flamengo hoje, só para fazer uma observação, o Flamengo de hoje, ele, assim, eu entendo a colocação do Luca, mas ele produz menos do que antes. Só que tem mais qualidade, né? O Flamengo, por exemplo, o Flamengo não tem 30 chances de gol. O Flamengo hoje tem 10, 12 chances, mas tem mais qualidade ali, sabe? É lógico, pela qualidade dos jogadores, Arrascaeta, De La Cruz, o Gerson quando chega, Cebolinha, Luiz Araújo, enfim. E a qualidade do Pedro também, porque a gente sabe que o Pedro, ele precisa de 2 chances para fazer um gol. Então ele não precisa de 10 chances para colocar uma para dentro ou 2, né? O Pedro, ele tem esse aproveitamento muito alto. Então eu acho que houve uma melhora, diminuiu-se um pouco esse poder de criação do Flamengo, não são tantas chances, mas o Flamengo tem a qualidade do meio pra frente. E sofre menos. E sofre menos atrás, exatamente. O Lugano é contra rodízio de capitães. E rodízio, eu também sou. E rodízio de goleiros, Fábio Luciano? Porque o Flamengo tem um goleiro da Copa do Brasil, não das Copas, da Copa do Brasil, que é o Matheus Cunha, que até para ganhar ritmo jogou contra o Atlético Goianiense. Eu sou a favor. Você é a favor? Isso no Corinthians, hein? Mas com o Cássio, né? Mas era uma situação de composição. Inclusive o Corinthians perdeu o Cássio por não ter essa sensibilidade. Perdeu o melhor goleiro do Brasil por não ter essa sensibilidade. Acho que estou de acordo. Vamos falar do Cássio no programa de Brasil hoje não tem também. essa cultura, mas se em toda parte do mundo se faz. Por que não? Às vezes a gente assimila o pior. Por que também não assimilamos coisa boa, né? Dar rodagem a segundo goleiro, enfim, dar mais confiança ao elenco. Sou a favor, dependendo que é o segundo goleiro. Eu também tô nessa. No caso do Flamengo, você é a favor ou contra, então? Flamengo é a favor porque o Matheus Cunha saiu do time porque o Rossi quando foi era Carlos Miguel e Cássio, quando era Carlos Miguel e Cássio, não era a favor? Quando era Carlos Miguel e Cássio. Sim, 2 goleiros de alto nível, ok. Mas quando a diferença é muito em São grande, Paulo, não. na época de Rogério e Rocha. Aí, mas o Roger acho que nem queria jogar. Mas se tivesse o E o Rogério queria muito. Isso também. Se tivesse o Tafarel no banco do Rogério, não ia jogar. Não, meu irmão, ele não queria mesmo. Eu não sou muito a favor, não. Você não é, Capita? Assim, eu não sei se... Não é nem falta de respeito ao Matheus Cunha, não é nem isso, porque ele tem muita qualidade. Mas assim, olhando para esse confronto, né? Flamengo e Palmeiras. O Rossi, ele é titular do Flamengo. O Rossi, hoje, ele é melhor do que o Matheus Cunha. O goleiro, ele não sente tanta parte física, a questão física, como um cara de linha. Então, assim, eu entendo as colocações. Mas eu acho que, por exemplo, se o Flamengo vier a perder esse confronto para o Palmeiras, eu acho que o torcedor vai apontar o dedo para isso. Porque não levou a competição a sério. Enfim, que o Rossi era o titular do time. Então, assim, eu entendo essa leitura. Se Matheus Cunha vem jogando desde o começo do ano, e pegando confiança, pegando timing. Mas eu te pergunto, muda, mas ele não... sem querer te sacanear, te colocar numa situação difícil. Como tantas vezes. Até se o Rossi, vai pegar uma vez mais. Se o Rossi é melhor, o que é mais importante? Você ter a segurança máxima
num mata-mata onde um erro é fatal? Não, e a ou você dá rivalidade ritmo do- pro goleiro reserva? A ver, este jogo, vai ser o clássico do futebol brasileiro dos últimos 5 anos. Um jogo grande, né? E, obviamente que eu não falo especificamente deste jogo. Faço em Para geral. esse jogo, talvez fosse melhor. Não falo do planejamento de um ano, de um clube, né? De uma instituição. Você tem que dar rodagem para um goleiro, porque amanhã você precisa dele, e um goleiro que tuvo um ano sem jogar. Não pode ter a mesma confiança. Isso, teoricamente, já deveria estar no planejamento deles. Lógico, eu falo de planejamento. Obviamente, até para o goleiro reserva, fazer sombra também no titular e pegar arco, pegar timing. Ou seja, é normal, fazem todos os times do mundo. Vocês lembram Só o como o Brasil que Matheus tá Cunha maldito. saiu, deu lugar ao Rossi? Finais da Copa do Brasil, ele joga a primeira partida contra o São Paulo no Maracanã e não joga a finalíssima no Morumbi. Não, porque ele é bom goleiro, Play. Assim, não é essa questão. São Eu acho que a Paulo gente e tem que treinador. tomar cuidado com isso. Ele é bom goleiro, ele pode fazer jogos importantes contra o Palmeiras. Eu só falo a questão, se o Rossi é titular ontem hoje... mesmo ele fez boas isso, defesas. ele fez boas defesas. Só acho que é um jogo muito grande, existe uma rivalidade muito grande criada entre Flamengo e Palmeiras. Hoje o Rossi ele é titular absoluto do Flamengo, ele é o titular, ele é o camisa 1 do clube. E eu acho que nesse momento, para esse confronto, eu acho que optaria pelo Rossi. A maior rivalidade... Para este confronto, como está a situação, eu também acho que é Rossi titular. Eu falo de planejamento de um time no ano. Sim, entendo. Com certeza, o goleiro já chegaria a este jogo com mais confiança. Com mais E- confiança. E se é certo ou não, foi importante ele ter jogado ontem, né? Pelo menos já, né? Pra chegar já com um jogo importante desse. Como disse o Lugano e o Fábio Luciano, a maior rivalidade trata-se hoje da maior rivalidade nacional que temos. Decisões importantes, inclusive de Copa Libertadores aí nos últimos tempos. E será tema sexta-feira do nosso resenha, né, Dija? Com um rubro-negro de 4 costados, o Léo Jaime e um músico representando o Palmeiras, o Simoninha. Será o resenha dessa semana, tratando justamente dessa rivalidade. 2 dias antes, na quarta-feira, esse jogaço no Maracanã. Primeiro jogo no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 4 pontos a mais que o Palmeiras, com um jogo a menos. Quer dizer, uma diferença que já pode chegar a 7 pontos. Essa é a diferença hoje entre os dois, Digi? Não, de jogo não. De jogo eu acho que é um jogo completamente aberto. Acho que tanto o Flamengo pode ganhar em São Paulo, o Palmeiras pode ganhar no Rio. Eu acho que, lógico, eu acredito que esses dois jogando em casa pode ter um certo favoritismo pelo estar jogando com o apoio do torcedor, mas para mim é um jogo muito equilibrado, sem favorito. Não me arriscaria a apontar ninguém como favorito. Momento não entra na conta aí, não é nível- levado em consideração? Não, isso pra Porque mim o não. Palmeiras, tão consistente, Diego Lugano, nos últimos 4 jogos, dos últimos 4, perdeu 3, o último em casa pro Vitória, um time que está ali sempre flertando com o Z4. Sim, é um momento, acho, de maior debilidade no ano do Palmeiras, né? Talvez que eu tenha visto nos últimos anos, né? No ano passado, aquela fase ali de também eliminação do Boca Juniors. Mas também jogador contundido, né? Jogador que está voltando de seleção. Mas a crítica agora é que o Abel poupou demais da conta mas contra o tem Vitória. também, mas é o mesmo, né? Tem jogadores que vêm voltando de seleção. Enfim, acho que o Palmeiras sigue sendo um time a temer porque tem uma estrutura táctica muito sólida. Os jogadores sabem muito bem a lo que jogam sempre. Este tipo de jogos grande, quanto mais você esteja adaptado e se sinta confiante dentro do seu sistema tático, mais problemas você tem de vencer. Pois o Palmeiras, novamente, em jogo grande, vence, mesmo às vezes não jogando bem, ou mesmo às vezes sendo superado, né? Porém, eu acho que hoje o Flamengo, evidentemente, tem mais individualidades, né? E jogadores mais capacitados para fazer a diferença. Coletivamente, ainda o Palmeiras é superior. O Lugano falou, Fabinho, tem jogador voltando de Copa América e tal, é o Richard Rios.